Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no corte da ESPN Brasil, o Linha de Passe, que acabou de acontecer, fazendo toda a repercussão, a análise deste derby. Palmeiras 1, Corinthians também 1. E olha só o que eles falaram, o Zupac fez uma análise aí do empate do Verdão, que merecia ter saído com a vitória. E aí, para vocês, foi pênalti ou não? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, vamos embora pro vídeo. Um para o Corinthians, um para o Palmeiras. Professor, parecia no começo... Eu tava lembrando do jogo das 4 da tarde, que o Flamengo começou amassando. O Corinthians conseguiu um empatezinho ainda no primeiro tempo, segurou. E apesar de jogar em casa, hein, prof? Acho que foi um grande negócio, porque jogou sem os laterais, improvisa Charles, de novo um time tendo que ir se reinventando por causa de desfalques e jogadores que estão voltando, que ainda também não estão 100%, né, prof? Tudo bem? É isso aí, William, tudo bem? Um abraço a você, aos companheiros. Eu vou usar um velho chavão que eu uso sempre. 1-1 para o Corinthians, porque diante dos desfalques, e não foram só os desfalques iniciais, né? Durante o jogo o Corinthians perde o Ranieri. E aí jogador. Chega uma hora que o Rian entra sendo o último dos volantes, já que tem muito volante machucado. Zagueiros em campo tinha 4. Tinha um dos volantes fazendo a lateral desde o começo. E você falou de um Palmeiras intenso no início. Talvez não tenha sido nem só no início, né? Pelo menos no primeiro tempo, o Palmeiras frequentou muito as proximidades da área. É que quando sai esse gol aí, dá uma baixadinha na temperatura, né? Mas aí você já tinha uma altura do jogo bastante jogado, né? Já tinha muitos minutos do Palmeiras trocando bola nas proximidades da área do Corinthians e o Corinthians não conseguindo achar os jogadores do Palmeiras. No segundo tempo, os dois times acho que deixaram a desejar, porque também erraram muito passe. O Corinthians tem os seus problemas, o Palmeiras teria mais responsabilidade. Você falou, e é verdade, nós esperávamos um Palmeiras não só agressivo, mas que conseguisse obter um resultado que está devendo à sua torcida nesse ano, né? É um ano de muita vantagem do Corinthians. Nesses tantos derbys, hoje foi o 7º, e agora o ano acaba sem mais nenhum derby. O Corinthians passa incólume. Hoje mais brigou do que jogou. O Palmeiras tentou. O Palmeiras tentou até o fim e hoje a dupla Flaco, como é que é? Vitor Flaco Roque. Flaco Roque. A Flaco Roque não rendeu tanto. Também porque o Hugo Souza fez defesas importantes em momentos importantes do jogo. Embora essa dupla funcionou no pênalti, né? Sim, no lance do pênalti. É o primeiro gol que o Hugo Souza toma do Palmeiras, tendo sofrido já 3 pênaltis contra si. É verdade. 2 ele pegou, o Palmeiras acabou fazendo no terceiro. 1-1 para o Corinthians, Will. No final das contas, né Zupac? Vamos lá, né? Esse Corinthians, ou transpirando muito, ou jogando muito, ou retrancado, ou mais à frente, da forma que for. Pelo menos esse ano aí virou uma pedra do sapato imensa pro Abel, né? Virou. Impressionante, né? A diferença técnica das duas equipes é considerável até, ainda mais no jogo de hoje, principalmente, mas nem assim. Impressionante. É isso. William, boa noite, companheiros, boa noite a todos. Eu até acho que time titular, por time titular, elencos completos, pau a pau. É um time pau a pau. Também acho. É claro que o elenco do Palmeiras é melhor e é claro que os times disponíveis para o jogo de hoje, o Palmeiras tinha mais condições. Mas é verdade, o nível de mobilização desse elenco do Corinthians para os jogos contra o Palmeiras, sejam eles jogos eliminatórios, principalmente, ou jogos de pontos corridos, como foi o jogo de ontem, é um nível maior por parte do Corinthians do que por parte do Palmeiras. E eu não acho que isso é por acaso, eu acho que isso é um reflexo da realidade dos clubes. O Corinthians é um time hoje que está... A Copa do Brasil está aí, mas o Corinthians está distante nos últimos anos das grandes disputas. Então, os jogos contra o Palmeiras estão entre os jogos mais importantes do ano do Corinthians. E a mobilização ela é visível, desde o time do Ramon Dias para cá. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tem vários jogos mais importantes do que os derbys no ano, porque o Palmeiras briga pelas competições. E talvez isso faça com que o elenco não entre da mesma forma que o time do Corinthians entra. Hoje o Palmeiras jogou melhor. Mas parecia que hoje ia ser diferente. Hoje o Palmeiras jogou melhor e acho que assim, olhando para o campo, me chamou muito a atenção uma diferença entre as duas equipes, que é uma diferença até de perfil de elenco.
O Palmeiras é um time que, desde o princípio, foi marcar alto o Corinthians, tentar sufocar, incomodar a saída de bola, que não é boa. E essa é uma característica do time do Palmeiras. E isso fez o Palmeiras ganhar muita bola. O time do Corinthians não consegue fazer isso porque não tem esse perfil. Você olha para os homens de frente, o Guinegão é um cara que vai fazer, mas o Garro não é e o Memphis não é. Você olha para o meio-campo, o Ranieri é um cara, mas o Ranieri estava mais próximo dos zagueiros. Então, à frente dele, o Maicon, que não é um caçador, o Breno Bidon, que também não é um caçador. Então, o Corinthians não conseguia pressionar o Palmeiras. O Palmeiras tinha muito conforto para trabalhar a bola, ganhou muito meio-campo, e o Corinthians teve dificuldade. O Corinthians tinha dificuldade tanto para recuperar essa bola, quanto para atacar o Palmeiras. E aí vai o desfalque dos laterais, como fizeram falta o Mateuzinho e o Matheus Bidu, porque embora o Corinthians tenha Memphis e Garro como os melhores jogadores técnicos no 4-4-2, 2 laterais, aquele meio campo losango, 2 homens à frente. E o Charles como lateral não vai ajudar ofensivamente, e o Angileri menos do que o Bidu. Então o Corinthians teve dificuldade em vários momentos do jogo, pressionar o Palmeiras, contra-atacar e tentar encontrar velocidade pelos lados. Não conseguiu, ainda assim conseguiu buscar o gol de empate numa bola parada, ainda assim teve uma outra escapada pela direita para tentar machucar um pouco o Palmeiras, mas no geral o Palmeiras foi melhor. Concordo com o prof, no segundo tempo o jogo caiu, isso facilitou a missão do Corinthians de segurar o empate. Nem acho que para a classificação do Corinthians o empate é tão bom assim. O Corinthians está estacionado no campeonato e ele poderia mais. Mas em termos das perspectivas de cada um, o empate ele é pior para o Palmeiras no campeonato. Especialmente numa rodada em que o concorrente direto do Palmeiras tropeçou. Em casa tropeça. Né? O Palmeiras jogou melhor, o Corinthians soube reagir e levou um ponto. Aliás, não levou para casa, ganhou um ponto. Ficou com um pontinho em casa, não deixou escapar. Jean, olhando o primeiro tempo do jogo, dá para dizer ali que a vitória do Palmeiras no primeiro tempo só não aconteceu por uma dessas obras do futebol, ali do acaso, e que o que pesou para o Palmeiras não sair com os 3 pontos hoje foi mais o segundo tempo, onde as duas equipes caíram um pouquinho de produção, ou não é por aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim, é evidente que pelo que produziu no primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter saído não só com a vantagem, mas com uma boa vantagem na primeira etapa. Mas, de certa maneira, se repete o que aconteceu em outros momentos desse duelo nessa temporada. Se a gente for lembrar, por exemplo, o último jogo, e acho que talvez não com a mesma intensidade da superioridade que o Palmeiras teve hoje no primeiro tempo, porque eu acho que essa superioridade talvez só tenha sido vista no jogo de hoje e também se explica pelos desfalques que o Corinthians tinha, que obviamente tornam o time do Corinthians bem mais frágil, bem inferior a esse time do Palmeiras, porque com os titulares acho que a coisa é bem pau a pau. Eu tô com o Zupac. Agora, se você lembrar até mesmo do jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, você vai lembrar que o Aníbal é expulso. Sim. E que o Palmeiras era bem melhor que o Corinthians até o momento que ele toma um gol de novo de bola parada. E a partir dali, quer dizer, o Corinthians aproveita o momento da bola parada, faz o seu gol, e aí acho que a partir dali o Palmeiras cai de produção, que é todo aquele ímpeto e aquela vontade, mesmo com um jogador a menos que a gente via no Allianz Parque, desapareceu. Então eu não acho, assim, eu acho que poderia ter acontecido, poderia, mas também não é uma novidade isso. E aí eu acho que tem a ver com os méritos do Corinthians, e o Zupa já falou, essa coisa de levar muito a sério, né? A gente, essa coisa do derby, eu, sei lá, pego o exemplo de Lazio e Roma, que é um negócio que, assim, lá não interessa se está brigando por título, se não está brigando por título, qual é o objetivo de cada um, se um briga por Champions, o outro briga para não cair. É um jogo que iguala tudo, porque aquele jogo é a vida deles. E pelo que eu entendi, assim, o que o Zupa está falando, eu concordo, sim. Isso hoje é muito a vida do Corinthians, sim, no seu dia a dia. Então, acho que tem esse mérito, tem o mérito de aproveitar as bolas paradas e tem o demérito do Palmeiras também, que acaba sofrendo muitos gols dessa maneira, né? Os 2 gols na Copa do Brasil foram assim e o gol que ele sofre hoje também foi assim. Eu tava até, e aí achei muito curioso, eu fui até pegar esse dado. Nos 7 confrontos entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada, o Palmeiras finalizou 115 vezes. Nossa Senhora. O Corinthians finalizou 62 vezes. Quase metade. O Corinthians venceu 3 jogos. O Palmeiras venceu 1 jogo. Foi da ida do brasileiro. E houve 3 empates. Então, assim, é impressionante como, de alguma maneira, esse roteiro, acho que hoje mais intensamente, ele tem se repetido. E quantas finalizações? Finalizações foram, então, 115 para o Palmeiras, contando o jogo de hoje. E o Palmeiras só fez gol hoje
e no jogo que venceu no primeiro turno. Tem o... Porque aí estão 7 confrontos, tem o 2-2 do Paulista. Sim, verdade. De classificação. Nas finais do Paulista e nos 2 da Copa do Brasil, o Palmeiras não marcou. Mesmo com esse volume de finalizações. Exatamente. 2-2 em que o Palmeiras perde um pênalti no último lance. É verdade. É isso. Então acho que assim... Então nos 3 últimos jogos, confrontos, não teve gol do Palmeiras com bola rolando, é isso? É isso. Porque o de hoje foi de pênalti. Então, assim, é impressionante. Eu acho que, de alguma maneira, se repete, mas acentuadamente. Acho que aí, repito, muito também por conta dos desfalques do Corinthians e porque o Palmeiras está mais acertado. Acho que aí não dá para discutir que é o melhor momento do futebol jogado do Palmeiras no ano, né? A gente já vem de uma partida em que o Palmeiras mereceu elogios. Acho que a partir do momento que encontrou a dupla de ataque, o time cresceu de produção. Então, assim, acho que tem um pouco das duas coisas. Tem os desfalques do Corinthians e tem um Palmeiras que está jogando mais, que está jogando melhor recentemente, né? Acho que são 3, 4 jogos que a gente pode, não mais do que isso, que o Palmeiras começou a jogar num nível um pouco maior. Desde a eliminação para o Corinthians. Desde a eliminação para o Corinthians, exatamente. Né? E, aliás, é bom lembrar, né, que se o Palmeiras vence hoje, ele seria, por pontos perdidos, o melhor time do brasileiro e a melhor campanha, né, com larga margem na Libertadores, e é o mesmo time em que se pedia há pouco tempo demissão de treinador e tudo mais. Exatamente. É sempre bom lembrar dessas coisas. Mas, enfim, eu acho que não se discute que o resultado foi muito melhor para o Corinthians. Até porque o Zupa falou, o Corinthians está estacionado tal, na tabela. É verdade, podia até brigar, né? Mas está muito vivo na Copa do Brasil, tá quase na semifinal. Quase na semifinal. Tem uma prioridade, está tranquilo no Brasileiro no sentido de não sofrer e tal. Então, assim, acho que para o Corinthians ganhar 1 ponto e não 3, tem uma diferença muito menor do que para o Palmeiras, que se vencesse os 3, seria até mesmo o líder por pontos perdidos. No momento de data FIFA, onde o Corinthians vai ter aí 2 semanas, né? Porque a volta é Copa do Brasil, né? O Corinthians tem jogo com o Atlético Paranaense. O jogo foi antecipado em um dia. 10 dias dá para dar uma recuperada, né? Alguns jogadores não vão voltar mesmo, a gente já elencou aqui, mas dá para dar uma parada e passando na Copa do Brasil, é favorito no confronto contra o Atlético Paranaense, vai ter esse jogo só lá em dezembro. Então consegue ir ajeitando também a casa aos pouquinhos. Eu vou para o meu universo geek para te fazer a primeira pergunta. Olha, que isso? O Corinthians... Tô esperando a resposta. O Corinthians é a criptonita do Palmeiras? Bom, primeira coisa, boa noite. Até que você pegou uma referência fácil, né? Vou apelar, né? Boa noite, Gê, professor. Boa noite aos fãs do esporte. Cara, eu acho que não. Porque dos outros jogos do Corinthians contra o Palmeiras, eu acho, por exemplo, o Corinthians eliminar o Palmeiras sem tomar gols na Copa do Brasil é surpreendente. O Corinthians eliminar o Palmeiras naquele momento do Palmeiras não foi surpreendente. O resultado do estadual, o Corinthians ganhando fora, um pouco surpreendente, mas o Palmeiras jogou mal em boa parte do ano e conseguia resultados porque tem bons jogadores e tem uma mentalidade muito forte. E aí eu vou para o caminho do Jean, eu concordo com ele. E achei que ia ganhar bem. Achei que ia ganhar até com uma certa imposição, por mais de um gol de vantagem. Se você me perguntasse antes do jogo, eu teria dito isso. Porque antes nesse de começando o jogo, tava cumprindo o que você achava. Pela imposição, pelo jogo, parecia que... Eu acho que o Palmeiras jogou o suficiente para isso. Eu acho que coletivamente o Palmeiras foi superior ao Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que as ideias do Abel sobressaíram sobre o que o Dorival desejava do início do jogo. Óbvio que o Dorival muito engessado pelo potencial dos seus jogadores. Mas individualmente, na parte técnica, o Palmeiras lembrou o Palmeiras pré essa fase boa. E o mais curioso para mim é que eu nem acho que a dupla de ataque jogou mal. Fizeram um bom jogo. Do Palmeiras. Sim, o Vitor Roque principalmente. Eu acho que fizeram um bom jogo. Trabalho para a zaga do Corinthians o tempo inteiro. E mesmo assim, o Palmeiras que criou para fazer 3, 4, fez um gol de pênalti. Não fez o gol com a bola rolando. Não acho que isso tenha a ver com o fato desse momento do clássico, do Corinthians e Palmeiras, até porque historicamente é o contrário. Historicamente é o Palmeiras que, mesmo sem ter um time à altura do Corinthians, às vezes consegue os resultados. O Palmeiras sempre foi uma pedra no sapato da vida do Corinthians e esse ano a coisa tem sido diferente, acho eu, porque o Palmeiras está devendo um pouquinho ainda.
Hoje, só na parte técnica do jogador, hoje eu não olho pro Abel. Hoje eu não olho pra dupla de ataque, eu olho pro Maurício. O Maurício não jogou bem. Eu acho que é muito circunstancial isso, mas a notícia boa pro palmeirense é que se o Palmeiras continuar jogando assim, ele vai fazer uma boa temporada e vai brigar, no mínimo, pelo título da Libertadores com boa chance. Sim. O Campeonato Brasileiro depende muito do que o Flamengo não fizer, porque a diferença ainda é grande, mesmo com o empate do Flamengo hoje. E pro Corinthians, a boa notícia é que os jogos da Copa do Brasil decisivos foram adiados, que o Campeonato Brasileiro tá tranquilo e que dá para recuperar todo mundo até lá. Todo mundo gostou disso, menos o Flamengo, né? Num primeiro momento, eu acho que ele ainda vai agradecer. Eu acho que o Palmeirense está irritado com o resultado de hoje. Porque a responsabilidade era do Palmeiras. Não é responsabilidade, eu acho que o desempenho do time justificava o resultado melhor e você coloca junto com esse desempenho o que não aconteceu a favor do Palmeiras nos outros jogos da temporada. Então tá engasgado. Aí você fica pensando, o que precisa fazer para ganhar esse danado desse jogo? Porque eu acho que é perfeito. Acho que o jogo terminou hoje com o Palmeirense irritado, né? O Palmeirense irritado falou, de novo, não conseguimos ganhar do Corinthians. E hoje foi melhor, de novo e tal. E o corintiano também falou, opa, legal, seguramos aí, 1-1, tá bom, foi em casa, mas tá bom e tal. Foi em casa? Eu acho que corintiano, do jeito que tava o time hoje ainda muito desfalcado, fechava o empate antes do jogo. Aquela famosa, não fechava? Quantos times no campeonato? Quantos times no campeonato conseguem arrancar pontos do Palmeiras? Em casa ou não? A última derrota do Palmeiras foi para o Cruzeiro, no Brasileiro, antes do Mundial. O Palmeiras é muito eficiente fora de casa. E tem uma coisa, o Palmeiras às vezes não joga bem e não perde. Então. Mas no caso do campeonato do Corinthians, o ponto conquistado hoje não é problema. Mas quando a gente olha para o todo, dos últimos 7 jogos do campeonato, o Corinthians ganhou do Vasco e depois não ganhou mais de ninguém. E mesmo dentro de casa, em vários outros jogos que era para ter ganho... vitória com o Ceará, tá dentro dos 7 aí? Foi o primeiro jogo depois do Mundial. Depois que o Corinthians deixou de ganhar vários jogos em casa. Então, assim, o jogo de hoje em casa, em termos do campeonato, era importante para o Corinthians ganhar. O Corinthians tem que voltar a vencer no campeonato. Não acho que o Corinthians está livre da questão do rebaixamento. Acho que essas últimas rodadas, a vitória sobre o Vasco, o empate de hoje, esse combo, com os concorrentes para baixo perdendo pontos... Tá virando para aquela agenda positiva, né? Porque você tem... Sim. A não ser que na volta da data FIFA o Corinthians seja eliminado em casa pelo Atlético Paranaense, né? Eu acho pouco provável. Mas acho que ainda é um campeonato que não é seguro. Você ganha do Vasco fora. E jogando bem até. E perdeu pro Bahia em casa jogando bem também, na verdade. Sim. Aí você ganha do Vasco, você ganha fora do Atlético Paranaense. O Corinthians com muita dificuldade para vencer jogos fora de casa. Eu que falei, jogou bem contra o Vasco. Aí hoje você, num jogo em que o seu adversário é superior, e a gente está falando aqui direto, todos os programas, sempre lembra dos desfalques do Corinthians, você descola um empatezinho em casa, olha lá para frente com uma possibilidade muito grande de avançar na Copa do Brasil e ser semifinalista pelo 4º ano seguido. Isso sim. Quer dizer, a agenda está mas o campeonato brasileiro é ruim. É ruim, é um campeonato aquém das possibilidades. Pontuação, inclusive, sem dúvida. É isso. E dentro da sequência, o empate de hoje ajuda pouco. Mas o olhar específico para o jogo, para o que era o pré-jogo e para o que foi o jogo, é um ponto a se comemorar. E jogo assim... Mas para o campeonato é um ponto que... Jogo assim é o que vai mais ter no segundo turno. Jogo em casa, mas com adversário pedreiro. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí a análise aí da galera do Linha de Passe da ESPN Brasil. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo. E já deixa o espaço aí no comentário para vocês falarem o que vocês acharam da partida. Quem foi melhor em campo? Para mim, Vitor Roque melhor em campo, caindo pela direita e pela esquerda. Jogou muita bola. E um adendo também para o Felipe Anderson, que jogou um partidaço. Ele é muito diferente, consciente. Pena que sempre o Abel tá tirando ele, não sei se é problema físico, se ele não aguenta os 90 minutos, enfim. Tirou ele, colocou o Sousa, que infelizmente não fez uma boa partida, entrou lá na ponta esquerda, errou alguns passes chaves ali da partida, a gente poderia ter um contra-ataque, que ele teve a chance, que tocou errado para o Facundo, enfim. E também teve o lance polêmico aí do pênalti para o Corinthians, para o Palmeiras, né, bateu na mão do Léo Gamalho. E a arbitragem, nem o VAR, nem chamou, o jogo seguiu. O que vocês acharam? Na minha opinião, não foi. E o jogo seguiu. Realmente, o pênalti que a gente teve a favor que o Vitor Roque fez foi pênalti. Flávio Lopes foi tocado, agora o pênalti na mão. Na minha opinião, não foi. Deixem no comentário, galera, o que vocês acharam da partida. O Verdão teve a chance de ficar na liderança, vamos supor, virtual, né? Porque o Flamengo empatou contra o Grêmio. Então, se o Palmeiras tivesse conseguido os 3 pontos, estaria numa possível liderança aí.
com os jogos atrasados, que é o jogo contra o Juventude, enfim. Mas tá bom, o campeonato é muito longo, o Flamengo surpreendeu e empatou em casa, então muita coisa pode acontecer, eles também podem perder e a gente ultrapassar aí e assumir a liderança. A gente sabe que quando o Palmeiras assume, é difícil segurar. Beleza, turma? Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.